Bom dia, paz do Senhor, aqui agora com esse sol lindo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2026. Eu quero mostrar para vocês a primeira cidade do Brasil a ser descoberta, né? A primeira praia onde vieram os colonizadores Pedro Álvares Cabral, que entrou adentro dessa prainha, ó, que tem formato de uma ferradura, quase uma ferradura, né? Bem fechadinha aqui no final, ó. Ali a Ilha Pochá. E aqui vieram os primeiros colonizadores, onde começaram a conhecer os indígenas, que eram os habitantes realmente verdadeiros desta nação brasileira. E ali o marco, né, da cidade, é o marco do descobrimento, né, de São Vicente, como primeira cidade. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu cheguei nessa cidade para morar de fato há 19 anos atrás. Faz em julho desse ano, quando nós compramos o nosso primeiro imóvel. Primeiro e único, né? E aqui vieram meus filhos, adolescentes. E a minha mais velha já uma jovem, de 18 para 19 anos, grávida, da Isabelle. Minha primeira linda neta. E eu louvo a Deus. Olha o cachorrinho descambou ali. Eu louvo a Deus por ter me enfincado aqui. Às vezes eu fico pensando que foi eu que escolhi esse lugar, mas Deus sempre fala ao meu coração que foi Ele que escolheu estar aqui. Foi eu que o Senhor me trouxe para cá e me deu vontade de estar aqui, colocou esse desejo no coração muito forte. Lá a prainha, né, que a gente fala que é dos milionários, né? As prainhas. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu agradeço ao meu pai, que me fez comprar o nosso primeiro imóvel à vista, meu marido estando desempregado na época. Foi um grande milagre, um grande mover. Eu vou estar chegando mais pertinho do mar, porque eu fiquei 3 meses sem colocar o pé na água direito, lá na Espanha, porque era muito gelado. Eu fiz justamente no inverno, para estar ajudando a minha mais velha, né, Dani? Ela pediu e eu fui. E o Senhor providenciou os recursos. E eu acho que a coisa mais linda é essa dependência de Deus, porque quando você tem os recursos, você tem os seus cartões, e aí você pega, não, eu tenho recurso, eu vou. Ajuntei dinheiro e vou. Mas quando você não tem os recursos, como eu não tinha, porque meu marido se aposentou em agosto do ano passado, e muitas contas para pagar, né? Então nós não tínhamos recursos para mim poder ir. E Deus providenciou, usando a vida de cada irmão precioso, preciosa, e colocou um amor por nós assim de uma maneira muito grande. Porque só quem ama ajuda e socorre, né? É isso que eu sempre falei. Ó, nasceu uma árvore ali, que linda. Uma árvore no monumento. E tem um pássaro em cima lá. Mas deve ter feito um ninho. Então só quem ama socorre. Só quem ama ajuda. Só quem ama realmente vê a necessidade e fala assim, eu vou ajudar. Eu vou estar nessa junto. E foi o que aconteceu em novembro de 2025. Quando eu orei a Deus, falei, Senhor, a minha filha está desesperada, precisando de socorro da mãe. O marido dela está internado já, e está desenganado, não sabem o que ele tem, falaram que era grave. E ela nunca passou por isso com ele, né? É a primeira vez.
Então ela nunca passou por uma situação dessa, nem com a filha, nem com a Isa. A Isa foi parar no hospital, mas porque ela esqueceu de tirar a lente de contato do olho e dormiu com ela e acordou com os olhos todos infeccionados. Aí foi para o hospital, mas foi um dia só. E o Felipe ficou internado vários dias e fazendo exames. E a gente sabe que na Europa, como nos Estados Unidos, não tem SUDES. Não existe SUDES. Só atendimento de emergência. Internação, se você for fazer internação, você vai ter que arcar com os custos todos da internação. Não existe. Então, o que Deus fez? Sabendo que Deus vê o futuro. Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a alguns anos. Deus sabe tudo. Deus sabe os dias do seu nascimento, quando você está sendo gerado na barriga da sua mãe, e o dia que você vai partir, vai morrer. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Ele é onisciente. Então, Deus, na sua onisciência, vendo que a minha filha tomou a atitude de querer ir para Portugal com a família, Deus foi providenciando os recursos. E aí Deus foi trazendo os recursos, abençoando a vida dela através das nossas orações, porque os pais santificam os filhos. Está na palavra. Quando você se torna um crente nada mais é aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para que todos os seus pecados fossem perdoados. Que não é pelo seu esforço, né? Ou pelas suas realizações que você vai conquistar o céu. O céu existe, ele é verdadeiro, ele é real. E não é pelos seus esforços, nem pela religião que você segue, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E foi isso que eu entendi com 16 anos. Foi isso que eu fiz, essa decisão de seguir a Cristo. E aí quando você toma a decisão, você nasce de novo. Você deixa toda a sua velha vida, tudo o que você pensa, do que você acha, todas as suas filosofias de vida em relação à eternidade, em relação a Deus, você deixa de lado. E aí você começa uma nova jornada com Cristo. E por isso que a gente fala que é nascer de novo. E também na palavra fala que é nascer de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se faz novo. Está em 2 Coríntios 5,17. E foi o que aconteceu comigo. Com 16 para 17 anos, tomei essa decisão. E hoje, com 58 para 59, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. Conhecer esse Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Todos. Como você vê aqui os detalhes, uma árvore nascendo no meio da pedra. Ela não foi plantada, ela simplesmente nasceu. Ninguém plantou essa árvore. Ela não foi projetada. O que foi projetado foi um monumento em cima dessas pedras, mas a árvore não, nem o mato. Mas Deus quis que essa árvore nascesse. Deus quis que aquele pássaro fizesse seu ninho ali. E por amor àquele pássaro e por amor aos outros pássaros, o Senhor permitiu essa árvore. E é assim que Deus faz na nossa vida e fez na vida da Daniele. E tem feito na vida dos meus filhos, porque a cada filho que eu fui gerando, eu pedi para o Senhor: Deus, cuida dos meus filhos, eu entrego eles nas tuas mãos. Eles são teus, o Senhor é quem dá a vida. Então cada filho eu quero que te conheça, eu quero que entenda o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é Pai, o quanto o Senhor é precioso. E que Jesus morreu na cruz para que todos os erros, todos os pecados fossem perdoados. E a gente pudesse ter a oportunidade de ter uma nova vida. Mas não ficou por aí. Jesus, ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitando. Jesus não é aquele que você vê nos filmes antigos, com aquela fisionomia de coitado, com aquela fisionomia, né? Poxa, tadinho, coitadinho, tão frágil, não.
Jesus era filho de carpinteiro. Ele tinha os braços fortes porque ele levava toras, cortava as árvores com o pai. Ali José ensinou ele a cortar as árvores, a trazer as toras, e dali fazia os móveis. Então ele era forte, ele não era fraquinho. Ele aprendeu o ofício de carpintaria. É tanto que ele fala sobre isso nas suas parábolas. Fala na questão da madeira, né? Fala na questão dos buracos na madeira. E Jesus fala muito, né? Jesus, ele usa a natureza para colocar vida no que ele fala. Exemplos de vida, né? Então ele, ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. Mas antes disso, quando ele foi preso, os guardas vieram e ele foi por amor, né? Tudo ele fez por amor, obedecendo ao Pai, mas por amor. E na hora que ele foi preso, o guarda veio e falaram assim, Jesus falou: quem vocês procuram? E ele falou assim: Jesus Nazareno. Ele falou assim: eu sou. Quando Jesus falou eu sou, caiu tudo por terra. Eles caíram para trás, só com a palavra dele. E aí Pedro, sabendo que ia acontecer alguma coisa com o mestre, né? Ele já pegou uma espada e já estava com ela na embainha. Porque Jesus falou várias vezes da sua morte, né? Que ele ia entregar a sua vida. E várias vezes quiseram pegar Jesus para prendê-lo, mas não era a hora. Então não conseguiam prender Jesus nem matá-lo. Os próprios judeus, os próprios religiosos da época, que se diziam crentes, né? Que se diziam tementes a Deus, que se diziam que seguiam a palavra de Deus e que queriam dar exemplo de vida e queriam que as pessoas o seguissem. Essas mesmas pessoas fizeram um monte de coisa para matar Jesus. E aí Pedro pegou a espada e cortou a orelha do guarda. E ao cortar a orelha do guarda, Jesus falou: Pedro, não faça isso. Porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Pegou a orelha do guarda e curou na mesma hora. Ele fez um milagre na frente daqueles guardas. E mesmo assim o ódio deles, porque o ódio cega, a religiosidade cega, cegou aqueles homens. Eles não viram um milagre na frente deles. E Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu quisesse, vinha uma legião de anjos, vinha um exército de anjos me salvar, porque eles me amam. Era só, nem precisava falar, era só pensar. Eles já estavam aqui. E tudo isso acabava. Mas eu quero ir para a cruz porque o meu sangue é puro. Eu nunca pequei, nunca fiz nada de errado. Nunca cometi um erro de questão de pecado, de pecar. Nunca cometi nenhum pecado. E aí Pedro se afastou, foi embora junto com os outros discípulos. Eles, que a gente fala, picaram a mula, e Jesus foi preso. O único que acompanhou Jesus foi o João, que amava muito a Jesus. E que fala na palavra que é o discípulo amado, aquele que era mais apegado a Cristo, aquele que realmente entendia mais profundamente as dores de Jesus e tudo que ele passava. Sempre vai existir aqueles que compreendem mais e aqueles que compreendem menos, aqueles que entendem mais, outros que entendem menos. E Jesus foi morto com o maior castigo da época, que era a crucificação. Era o pior, porque eles ficavam praticamente nus na cruz. Talvez só cobrindo um pouco a vergonha, eu não sei, que ainda não pesquisei essa parte. Porque as vestes de Jesus foram tiradas, diz a palavra. E aí pegaram e tiraram sortes, quer dizer, sortearam para quem que ia ficar com a veste, sei lá por quê. Porque tinha uma capa do rei que ele também colocou, tirando sarro de Jesus. Ele colocou a própria capa dele, o rei Herodes. Então, quando eu entendi toda essa história, que não era uma ficção, mas uma realidade, eu entreguei minha vida nas mãos desse Deus maravilhoso, que cuida de mim e cuida dos meus filhos. E quando a minha filha ficou grávida,
o patrão do meu genro deu um cartão saúde válido, não sei por quantos danos, mas válido bastante tempo. E era válido para a família inteira. E ali ela usou esse cartão saúde na Espanha. Ela foi internada, teve um quarto particular, com todas as despesas pagas. E esse cartão depois serviu também para o Felipe. Ele também foi internado. E todas as despesas foram pagas por esse convênio, esse cartão que o patrão dele deu e que nem mais era patrão, porque ele saiu da empresa, mas o cartão permaneceu. Olha que coisa linda! Gente, aqui no Brasil, quando você é desligado das empresas, você não tem mais direito ao convênio. E de uma maneira sobrenatural, o Felipe continuou com direito ao convênio. É milagre ou não é? É. Deus não se cansa de fazer milagres. Só o fato de eu estar aqui pisando nessa água, mesmo que ela não esteja limpinha, clarinha, né? Talvez poluição, ou talvez porque choveu muito e a areia se misturou com o mar. Mas ter esse sol em cima de mim, o cuidado de Deus ao chegar no Brasil foi tão lindo, tão lindo. Eu saí de 20 graus lá na Espanha, em Madrid já estava 20. Olha o cuidado de Deus, que se eu tivesse vindo embora no começo de janeiro de 2026, eu ia pegar o inverno bravo, com neve, e Deus sabe que eu não suporto a neve. Eu não suporto o frio. A neve até pode ser bonitinha, mas o frio eu não gosto, eu não suporto, eu não tenho condições físicas, vai. E Deus não permitiu a minha filha comprar passagem para começo de janeiro, mas sim na data que eu escolhi, que foi 3 meses cravados. Porque eu queria ficar o mais tempo possível com os meus netos. O neto Bernardo, que eu não conhecia, e eu conheci a coisa mais linda do mundo, o Bernardo. Eu pude me relacionar de novo com a minha neta Isabelle. Eu estava 3 anos sem se relacionar com ela, estar perto. E ela me abraçava, me beijava todos os dias, falava, vó, te amo. Gente, é tão bom alguém falar para você, te amo. Nossa, vocês não sabem a sensação gostosa de ver um neto te abraçando, como o João Miguel faz. Te amo, vovó. Isso é lindo demais. Porque os filhos, quando crescem, esquecem de fazer isso com os pais. Não falam mais eu te amo. Então eu fiquei 3 meses lá e Deus fez a minha filha mais nova, Karina, comprar a passagem. Gente, Deus deu todo o dinheiro da viagem. Ela conseguiu comprar as passagens por um preço assim, que foi assim um achado, um milagre, porque estava 5.500 para ir para a Espanha e ela conseguiu comprar por 3.500. E aí eu recebi toda essa bênção de muitas pessoas abençoarem. E aí eu comprei a passagem. Meu marido abençoou com o restante, bem pouquinho. E eu pude comprar euros, porque você precisa de euros quando chega lá. E eu usei todos os euros, né? Então, é Deus em tudo, né? Tudo. Então, aí quando chegou o final de fevereiro, já estava quente em Madrid. Deus fez ficar quente. Eu cheguei lá, estava 20 graus, uns 17 a 20 graus, 17 graus, né? Depois esquentou na hora do almoço, meio-dia. Depois peguei metrô, cheguei no aeroporto. E lá no aeroporto fiquei até a hora da minha partida. E Deus cuidou, e quando eu pisei aqui em São Paulo, estava 20 graus. Olha o cuidado de Deus, 20 graus, estava frio, chuviscando. Isso, gente, em fevereiro, final de fevereiro, isso não acontece. Não é o cuidado de Deus, porque Deus sabe que essa mudança brusca de temperatura, ainda mais na minha idade, com quase 60 anos, prejudica muito. Mudar 10 graus do nada, você está vindo no avião, 10 graus do nada.
é muita mudança brusca. Não dá tempo do corpo se adaptar. E eu louvo a Deus, e Deus, eu pisei aqui, aí Deus deixou os 20 graus por um tempo, por umas 2 semanas, agora que aumentou um pouquinho para 26, 32, mas o Senhor mantém essa temperatura, eu louvo a Deus por isso. Falei, Deus, eu amo a primavera, eu amo o outono, eu amo a meia estação. E Deus sabe, e Deus satisfaz o desejo do coração, como está escrito em Salmos 37. Creia nesse Deus. Se entregue a esse Deus, confie nele. Eu falo assim, se você nunca experimentou, experimente. Fale com Jesus, entregue a sua vida a Ele, creia que Ele pode te salvar. Creia que Ele pode fazer sua vida uma nova vida. E cuidar do seu corpo e da sua alma e do seu espírito. E aí o Espírito Santo vai vir habitar em você como veio habitar em mim. E eu sinto Ele falar comigo, eu sinto a presença dEle, porque Deus é vivo. Jesus Cristo subiu aos céus vivo com o corpo dEle glorificado. E Ele se relaciona comigo, fala ao meu coração, me acalma quando eu estou nervosa, arranca a ansiedade, que agora nesses dias a gente está vivendo muita ansiedade. Faz eu descansar nele, faz eu esperar nele. E quanto mais eu busco, falo com Ele, mais Ele se revela a mim. Porque quando você vem para Cristo é como se você tivesse casado com Ele. Você cria uma aliança, né? Essa aqui é a minha aliança com o João. Você cria uma aliança com Deus, você cria um relacionamento com Deus que você não tinha antes por causa do pecado. E aí você começa a sentir a presença dEle, que é muito maravilhosa. Imagina quando eu estiver no céu, nossa, eu não quero nem escrever. Eu não quero ir só para o céu porque ele é um lugar de paz, alegria, amor, não tem dor, não tem tristeza, não tem nada disso. Só alegria infinita, não. Eu quero ir para o céu porque eu quero ver o meu Pai, meu Deus. Meu paizinho também está lá, meu pai que me criou, que me gerou, foi para o céu. E eu quero estar lá com Deus, abraçá-lo. E eu falei, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor deixou a sua glória, a glória dele, os céus, e veio habitar neste mundo, sentir as nossas dores. Um Deus desse não dá para não deixar de se relacionar e amar. E esse vento que eu sinto, a mesma coisa é Deus. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Deus é assim, você não vê com os olhos carnais, mas você sente Ele. Você sente a presença dEle, você sente o amor dEle, você sente ser invadida por Ele. E é isso que Ele faz. Tristezas vão vir? Vão. Problemas vão ter? Vão. Dificuldades vão ter? Vão. Mas o importante é a gente estar com Ele. E Ele vai santificando você cada dia, vai tirando toda aquela sujeira do pecado e vai limpando aos poucos, até chegar ao céu, porque a gente traz um monte de craca quando a gente vem para Cristo. Um monte de coisa incrustada. É como se fosse uma pedra preciosa que você tira assim, ó, de um pedregulho, como está aqui, ó. Como se eu tivesse achado uma pedra preciosa. E aí você tira, vem com um monte de sujeira, um monte de coisa grudada nela. Aí você vai para a lapidação até se tornar uma joia rara. É o que Deus faz conosco. Ele lapida a gente até tornarmos uma joia rara. Hoje à noite vamos ter um curso, que é o Permanecendo Firmes através da Tempestade. Eu gostaria muito que você participasse. Vai ser das 21 horas até as 22, das 9 às 10. E eu vou estar contando todas as experiências da minha vida, tudo que Deus fez comigo, tudo que eu já aprendi nesse curso. E como vencer cada tempestade que vem. De que forma você vence? Foi o que eu aprendi com Deus. Que a gente vai vencendo uma após outra. Em nome de Jesus. E eu vou deixar vocês com esse pássaro lindo lá na árvore. Glória a Deus.